Bom pessoal, olá a todos. É um vídeo rapidinho aqui no meio da noite, tá? É porque aquele último vídeo que eu fiz, que eu falei que um evangelho fala que Jesus foi para o Egito e o outro fala que ele foi para Jerusalém circuncidar um menino, tem gerado alguns comentários aqui no vídeo, né? Que as pessoas têm argumentado que a fuga para o Egito não foi na mesma noite. Que eu posso estar confundindo, né? Misturando Mateus com Lucas. Porque só segundo Lucas, Jesus foi para a Sagrada Família, perdão, foi para Belém por causa do censo, mas segundo Mateus não. Então, se eu tirar Lucas da jogada, realmente dá a entender que não pode não ter sido na mesma noite, segundo o autor de Mateus. Pode ter sido até um tempo depois. Então eu vou dar uma analisada nesse argumento, tá? Aí vocês tirem suas conclusões, ok? Muitas pessoas têm argumentado que a fuga para o Egito, segundo Mateus apenas, tá? Eu não estou considerando Lucas agora aqui na narrativa, tá? Apesar de ser até absurdo, né? Que eram atores inspirados, testemunhas oculares, mas cada um diz uma coisa. Mas enfim, não foi na mesma noite, mas que pode ter sido até 2 anos depois. É isso que algumas pessoas têm argumentado e muito aqui nos comentários. Por quê? Primeiro porque Mateus dá a entender que a Sagrada Família já morava em Jerusalém. Ok, então aquela história de manjedoura, que eles não acharam lugar, que Lucas menciona, vamos esquecer isso aí. Vamos focar só em Mateus. Segundo Mateus, ele já morava em Jerusalém. Porque diz assim, ó, quando os reis magos chegaram lá. E entrando na casa, então eles tinham uma casa lá em Belém, segundo Mateus, acharam o menino com Maria, sua mãe. Só que já é uma baita contradição, né, pessoal? Porque, segundo Marcos, Jesus tinha casa em Cafarnaum. Segundo Lucas, em Nazaré. Segundo Mateus, em Belém. Poxa, para uma história real inspirada pelo Espírito Santo, eles não coincidem nem onde o rapaz morava. Aí é complicado, né, pessoal? Mas enfim. Segundo Mateus, acharam o menino com Maria, sua mãe. E, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Beleza, é um bom argumento, de que eles já moravam em Belém. Correto. Segundo, porque os magos disseram a Herodes que viram a estrela há 2 anos. Aqui, ó. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então os magos falaram, olha, já faz 2 anos que a gente viu essa estrela. Então Herodes deduziu que o menino pudesse ter nascido há mais ou menos 2 anos. Aí ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Então, dentro desse argumento dessas pessoas, pessoal, José e Maria moravam em Belém, e depois que Jesus nasceu estavam lá de boa. Até que pode ter passado um tempo, e os magos foram lá falar com Herodes, olha, a gente viu a estrela há mais ou menos uns 2 anos. Então Jesus podia ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, até 2 anos podia ter, quando houve o massacre dos inocentes, o que daria tempo suficiente para ele ter ido para Jerusalém, ter sido circuncidado e voltado, correto? Então, concluindo, a Sagrada Família morava em Belém, segundo Mateus apenas, estou desconsiderando Lucas. E um tempo depois que Jesus nasceu e fez a circuncisão, é que Herodes recebe a visita dos magos e manda matar os inocentes. Mas quais são as problemáticas dessa narrativa, pessoal, ou dessa interpretação do texto? Primeiro, todo mundo tem um estilo de linguagem, né? Ou vício de linguagem. Eu, por exemplo, aqui no canal, eu uso muito o termo amadinho, né? Que era uma brincadeira que eu comecei a fazer por causa dos vídeos do irmão Rubens, né? Que ele tinha lá a amada dele e chamava os seguidores dele de amados, né? Mas só ensinando besteira para os inscritos dele. Então eu comecei a zoar com isso. Não, amadinha, não é assim, não, amadinha, não sei o que. Eu comecei a zombar desse termo. Mas acabou virando um vício de linguagem aqui, meu. Tanto que tem pessoas que comentam aqui no canal. Oi, amadinho, show de bola. Ei, amadinho, fala de não sei o que. Ô, amadinho, gostei do vídeo. Então esse vício de linguagem pegou tanto aqui no meu canal que todo mundo acostumou a usar comigo esse termo, né? Amadinho. Então todo mundo tem um estilo de linguagem. Eu lembro que lá no grupo tinha um rapaz que eu gostava muito, né? O Erisvaldo, que ele falava filhinho, né? Ele mandava áudio e falava, filhinho, não faz isso, filhinho. Eu até brinquei no vídeo. Era um estilo de linguagem dele. Eu, por exemplo, eu costumo usar muito o termo filho aqui no canal. Teve até um rapaz que não entendeu uma vez o meu termo, ele falou assim, eu não sou seu filho. Eu digo, não, gente, isso é um termo, é um vício de linguagem. Filho, não faz isso, filho. Eu não escrevi a Bíblia, filho. A Bíblia não foi escrita em português, filho. Isso são vícios de linguagem que todo mundo tem. Quer falando, quer escrito, ok? E os autores bíblicos também. Eles tinham seus estilos literários. E o autor de Mateus, ele inicia o capítulo 2 dando uma continuidade à narrativa do capítulo 1, que é sobre o nascimento de Jesus, onde ele utiliza essa expressão aqui, ó. E, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do Herodes,
Eis que uns magos vieram do Oriente para Jerusalém. E o que indica essa expressão aqui? Ó? Tendo nascido Jesus, que é tou, em grego, tou, esqueci qual é a outra palavrinha, tou, deixa eu ver aqui que eu estava até vendo aqui a palavra. Tou de. Perdão que me deu um branco aqui, tá? Essa expressão que ele usa aqui, tou de, indica uma sequência automática de tempo. Ou seja, tendo feito isso, aconteceu aquilo. Por exemplo, vamos supor que o Bolsonaro assinou um decreto no primeiro ano dele de governo. Então, tendo o Bolsonaro sido eleito, ele assinou um decreto permitindo as armas. Então, dá a entender que foi automaticamente na ordem cronológica. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui hipotético qualquer. É um rapaz que foi preso e chorou. Tendo sido preso aquele rapaz pela primeira vez, ele chorou na cadeia. Então, esse tendo aqui no grego já dá a entender que é uma sequência automática do texto. Ou seja, foi na sequência automática, sem um intervalo de tempo. Não sei se vocês estão entendendo, mas é isso que quer dizer. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Assim que Jesus nasceu, logo em seguida já vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Essa expressão que indica uma sequência automática, o autor fez uso da mesma expressão. Deixa eu só corrigir com uma palavrinha que eu digitei errado aqui na pressa. Outras vezes que prova isso. Por exemplo, ó, Mateus 19, 15 e 16. Ó, e tendo imposto as mãos, aqui Jesus curou uma pessoa, ele partiu dali. Agora, quando que Jesus partiu? Foi meses depois? Foi um ano depois? Foi até 2 anos depois? Não, foi logo em seguida. Ó. E tendo-lhes impostos as mãos, partiu dali, logo em seguida. É uma sequência automática. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse, bom mestre, aqui já é outra coisa. Mas só nesse versículo aqui 15, você vê que é uma sequência automática onde ele usa a mesma expressão. Ó, e tendo-lhes imposto a mão, partiu dali. Um outro exemplo do mesmo autor. Mateus 26, 30. Quando Jesus ia ser preso, lá no Monte das Oliveiras. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quem? Jesus e os apóstolos. Quando que Jesus e os apóstolos saíram para o Monte das Oliveiras? Foram alguns meses depois? Foram dias depois? Foi um ano depois? Ou até 2 anos depois? Não, pessoal, foi logo em seguida. É uma sequência automática. Ó, assim que tendo cantado o hino, Jesus com seus apóstolos, eles já saíram logo em seguida, para o Monte das Oliveiras. E Mateus 14:34, um terceiro exemplo do mesmo autor. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde ele encontra os endemoniados gadarenos. Quando que Jesus encontrou os endemoniados? Foi um dia depois de ter passado do lago? Foi um mês depois? Foi uma semana? Foi um ano? Não, pessoal, foi logo em seguida. É uma sequência automática. Então, se no estilo literário desse autor de Mateus, quando ele usa essa expressão, é uma sequência automática, por que aqui não seria? Por que aqui demoraria quase 2 anos depois? Ele usa a mesma expressão. Ó. E tendo Jesus nascido, aconteceu isso. Ou seja, automaticamente, em seguida. Ok? Esse é o primeiro ponto. E o autor de Mateus, quando ele queria indicar algo que fosse depois, 2 anos, um mês, alguma coisa depois, ou nem que seja no dia seguinte, ele deixava isso bem claro no seu texto. Que nem aqui, por exemplo, ó, Mateus 27, 62. E no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos. Ou seja, Jesus foi preso num dia, e no dia seguinte, que era o dia depois da preparação, é que se reuniram os sacerdotes. Então ele deixa bem claro isso. Se ele não deixasse claro, ele teria usado essa expressão aqui, ó, e tendo. Ó. E tendo Jesus sido preso, no dia da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes. Aí ia dar margem para interpretação, que nem nesse caso aqui de Mateus. Mas não foi isso que ele fez. Quando aqui é uma coisa específica, ele foi bem específico, ó, no dia seguinte. Vocês estão entendendo a diferença? A mesma coisa. Então tem uma diferença de quando o autor usava e tendo acontecido tal fato, ou quando o autor explicitava e no dia seguinte, ou na noite seguinte, e assim por diante. Tá bom? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui, Mateus 28:1, quando ele fala da morte e ressurreição de Jesus, ele fala, ó, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, então aqui ele está sendo bem específico, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Ele podia ter usado aquela mesma expressão. E tendo Jesus sido sepultado, foram no sepulcro Maria Madalena, outra Maria e não sei o quê. Por que ele não usou essa expressão? Porque se ele tivesse usado essa expressão, e tendo Jesus sido sepultado, daria margem para as pessoas entenderem que fosse no mesmo dia. Mas não foi no mesmo dia, foram dias depois que Maria e as outras mulheres foram lá no sepulcro. Então por isso que ele especifica. Agora aqui ele especificou, pessoal. Aqui, ó. Não.
Ele não especificou. O que dá a entender, fazendo uma análise assim do estilo literário do autor, que foi na mesma noite. Tanto que aqui no próprio texto, que eu já mostrei no vídeo, ó, que é ausente no texto, essa quebra de narrativa, de ordem cronológica. Então dá a entender que tendo ele se retirado, ou seja, foi na mesma noite. Ou seja, tendo Jesus nascido, perdão. Olha aqui, ó. E tendo ele se retirado, os magos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo... Quando que o anjo apareceu? Foi dias depois? Não, foi logo em seguida, aqui, ó. O autor sempre faz uso dessa expressão, ó, tou de, em grego, que é uma sequência cronológica. Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se eles, tomou o menino e sua mãe quando, pessoal? Que é de noite. Então dá a entender que foi na mesma noite. Porque se fosse numa outra noite, o autor teria dito, na outra noite, que nele fez aqui, ó, no dia seguinte, ou quando era o primeiro dia da semana. Não, mas ele coloca, ó, de noite, já subentendendo por essa expressão, que ele está falando da mesma noite. Foi para o Egito. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Essa é a minha visão, é a análise que eu faço do texto. Quem quiser, tire aí suas conclusões, tá? Eu não vou mais ficar tocando nesse assunto, senão a minha sériezinha vai ficar emperrada nisso, tá bom? Mas essa aqui é a análisezinha que eu faço desse texto. E eu estou usando aqui agora só Mateus. Estou até ignorando Lucas ou os outros evangelhos, tá bom? O texto dá a entender que é uma sequência cronológica aqui, ó. E tendo, tá? Toda vez que o autor usa essa expressão, ele não está fazendo nenhuma quebra temporal. Ele está dizendo que foi uma sequência lógica. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.